Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. A Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Ceará, que acompanha as obras de transposição do Rio São Francisco, visitou os municípios de Penaforte e Missão Velha para ver o andamento dos trabalhos. Veja como foi na reportagem da TV Assembleia do Ceará. O trecho norte é a última etapa do projeto de transposição do São Francisco, no Ceará. As obras sofreram atrasos e mais atrasos, desde 2016. A paralisação foi por problemas jurídicos com as empresas responsáveis pelo trabalho e dificuldades financeiras. O governo federal adiou ao menos 7 vezes a conclusão do Eixo Norte. Agora, com a retomada das obras, o Ministério do Desenvolvimento Regional anuncia novo prazo, dezembro deste ano. O eixo tem 260 quilômetros de extensão. Quase 96% das obras estão finalizadas. A Comissão Especial de Acompanhamento das Obras da Transposição da Assembleia Legislativa esteve em Penaforte, região do Cariri. E o primeiro compromisso foi uma reunião com membros da empresa responsável pelas obras. Além do presidente da comissão, deputado Guilherme Landim, a comitiva foi formada por outros integrantes do colegiado. Os deputados Antônio Granja, Marcos Sobreira, Nelinho Freitas, Nezinho Farias e Walter Cavalcante. Acompanharam a comissão a deputada Augusta Brito, vice-líder do governo na Assembleia, e o deputado Niso Costa. Também estavam presentes prefeitos e vereadores de municípios da região. O representante da empresa, Eduardo Meloni, que não quis gravar entrevista, afirmou que a parte que falta não é grande, por isso a obra está mais perto de ser finalizada. Este representante do governo federal, que também não deu entrevista, afirmou que estão garantidos para a conclusão 150 milhões de reais. Depois da reunião, a comitiva visitou parte do canteiro de obras. Cerca de 150 milhões de reais ainda faltam para terminar esse trecho, para fazer com que a água chegue ao estado do Ceará. E esse relatório nós vamos fechar e mandar, levar em mãos ao ministro do Desenvolvimento Regional, junto com os deputados da comissão, para que nós possamos cobrar efetivo desembolso desse recurso, para que a gente veja essa água chegar aqui no Penaforte, Jati, Brejo Santo e atender todo o Ceará. O deputado Antônio Granja ressalta que a transposição é uma obra importante para milhões de nordestinos e que o Ceará não pode esperar mais para que as águas do Velho Chico cortem o estado. Uma obra que vai beneficiar mais de 12 milhões de habitantes nos 4 estados. E o estado do Ceará é o que mais carece dessa obra. E já vem esse atraso no cronograma, já vem trazendo muito prejuízo ao estado do Ceará. Você veja que eu sou de uma região onde nós temos os 3 principais reservatórios do estado. O Castanhão, que é o maior, está apenas com 5,5%. O Banaboiú e o Oroz estão com menos de 10%. E esses 3 reservatórios representam o abastecimento de água de 60% da população do estado do Ceará. Se você pegar Fortaleza, Metropolitana e todo o Vale do Jaguaribe, e a economia, o agronegócio? A previsão é que a água do Rio São Francisco chegue ao Cinturão das Águas em Jati em 13 de março de 2020 e 60 dias depois no Castanhão. Essa previsão deixou preocupado o assessor de Relações Institucionais da Casa Civil do Governo do Estado, Nelson Martins. Se você soltar uma água lá no Riacho Seco, num período em que o leito do rio esteja seco, só chega 10% lá no Castanhão, é uma perda enorme. Então, a gente tem que fazer um esforço, e esse foi o objetivo principal da comissão aqui, capitaneada pelo deputado Guilherme Landim, de fazer com que esse recurso realmente seja liberado e que se cumpra esse prazo, porque nós já estamos realmente no limite do limite. A nova preocupação, o Cinturão das Águas do Ceará, que deverá levar a água do São Francisco ao açude Castanhão, que abastece Fortaleza e região metropolitana, levou a comissão de deputados à Missão Velha, também no Cariri.
A obra é uma parceria entre o governo do Ceará e o governo federal. O trecho 1 do cinturão, com 149 quilômetros de extensão, entre o município de Jati e o rio Cariús, está com 64% das obras executadas. Os 3 trechos mais importantes têm mais de 95% das obras concluídas, mas elas estão paralisadas. O problema é que o Estado depende de repasses federais de pelo menos mais de 190 milhões de reais para a conclusão. Para nós, importante seria o trecho emergencial, que seria o lote 1 total, os 38 quilômetros. Mas se ele mandasse os 126 milhões, dava para a gente terminar os lotes 1 e 2. O presidente da comissão especial afirma que é preciso rigor na cobrança dos repasses urgentes. Nós vamos fechar esse relatório, levar tudo que nós coletamos aqui, mostrar o perigo que existe, que se a gente não terminar essa obra até o final desse ano, se pegar mais um inverno, a gente pode ter essa obra extremamente comprometida na sua qualidade. Então, para que o Ministério possa garantir esses recursos e a gente termine essa obra ainda nesse ano de 2019. A deputada Augusta Brito diz que está engajada na luta da comissão em defesa de recursos para a transposição e para o Cinturão das Águas. A gente viu a grandeza que é realmente a transposição e a importância que ela tem para todo o estado do Ceará, não só para o Ceará, mas para o Nordeste. E a gente sabe que não podemos deixar tudo que já foi investido realmente ficar jogado fora, porque 99% ninguém pode realmente concordar com esse descaso que está acontecendo. A diabetes é silenciosa, não tem cura e pode matar. Mesmo assim, muitos brasileiros desconhecem as consequências danosas da doença. Nesta reportagem da TV Senado, você vai ver depoimentos de pessoas que vivem com diabetes e também saber como o poder público pode ajudar no controle da doença. Confira. Ninguém está preparado para receber o diagnóstico de uma doença incurável de um filho. Houve aumento do número de pessoas com diabetes, mas não houve um aperfeiçoamento em termos de política de estado de saúde. Infelizmente, nos últimos 6 anos, o Brasil também assistiu um aumento em torno de 12% na mortalidade. É um tratamento que é cansativo, sim, né? A gente não pode falar, é normal, é fácil. Não, porque você não tira férias disso. Os estudos mostram que a terceira causa de amputação mundial é por complicações da diabetes, por neuropatias. Então, isso é gravíssimo. Eu fiquei diabética aos 8 meses de vida. Foi considerado um caso raro, porque naquela época, por um bebê tendo diabetes, eles não conheciam assim, nenhum caso. E aí, fizeram uma dose de insulina, que foi um pouco excessiva para o meu peso, para a minha idade. E eu entrei em coma. Eu estava às vésperas da minha filha mais velha nascer. Comecei a sentir algum mal-estar, fui no hospital e aí no exame de sangue a minha glicemia deu 538. Então foi o primeiro contato que eu tive com a diabetes, foi esse susto. O chão da gente se abre, né? Eu até me emociono recordando porque a gente não sabe muito bem o que é diabetes. O diabetes tipo 1, ele tem um início mais abrupto. Então, de fato, essa criança, esse jovem, ele começa a ter sintomas mais rápidos, né? Então, ele começa a sentir muita sede, urinar muito, ele tem muita fome e, apesar disso, ele perde peso. O tipo 2, não. Ela é uma doença silenciosa e uma doença de longos anos. Então, tem paciente que tem 10 anos, 20 anos de diabetes, cuida, mas relaxa, sai do foco, né? Eu costumo dizer muito que eles saem do foco. Você tem que ter um cuidado muito especial, uma rotina de alimentação, cuidado com a alimentação, muita medicação. Eu tomo insulina, tomo 2 tipos de insulina, 6 vezes ao dia, então é um pouco complicado. O senhor apresentou, né, que uma perda de sensibilidade, não muito significativa, mas já por conta do diabetes. Então seria bom a gente acompanhar isso. Uma hiperglicemia e uma hipoglicemia vão levando a essas lesões de nervos e a pessoa vai levando a perdas. Então começa por uma perda de sensibilidade, muitas vezes são relatos bem cotidianos de pessoas que sentem formigamento. Tenho o maior cuidado do meu pé,
tenho, vou para a manicure, levo meu alicate. O aumento da glicose, ele vai lesar principalmente quais são os órgãos-alvo. Os olhos, os rins, o coração, os nervos. Meu caso era grave. E eu fui levando em brincadeira, ou seja, não, mais tarde eu vou ver. Esse mais tarde veio a cegueira. Eu tive descolamento de retina, perdi esse olho direito que é prótese e esse chegou a 3% apenas de visão. No final de 2010, eu levei um susto, porque eu estava diabético com 105 quilos. Então, um diabético obeso, na hora que eu vi 105 quilos na balança, eu falei, caramba, eu não vou ver minhas filhas crescerem. Eu resolvi fazer algo que eu fazia antes do diabetes, que era fazer esporte efetivamente. Primeira coisa que o diabético precisa é insulina. Insulina é um medicamento caro, o governo fornece, só que tem algumas burocracias, que muitas vezes o paciente que tem menos condição financeira precisa enfrentar para conseguir algo que é vital. A gente, às vezes, vai com o relatório médico, vai com o relatório da enfermeira, né, com a quantidade, principalmente de fita que você precisa, porque fita é o mais difícil. E aí você chega no posto, aí eles falam, não, mas se você faz acompanhamento na Asa Norte, então você tem que pegar lá, mas eu moro no Gama, então eu consequentemente, teria que pegar num posto de lá. E aí fica todo mundo, sabe, jogando você de um posto para outro. Faz tempo que eu não consigo pegar fita. A gente tem várias outras drogas que existem no mercado há mais de 10 anos, mais modernas, mais seguras e que dão menos hipoglicemias e outras, inclusive, que têm chegado nos últimos 4 anos com um benefício cardiovascular significativo. Milhares de pessoas poderão ter acesso à informação, poderão ter acesso ao tratamento, aquela picadinha simples da ponta do dedo que identifica uma glicemia, às vezes 150, 200, 300, que merece ser tratada imediatamente para que evitem o desenvolvimento da doença e até sobrecarreguem o SUS depois com doenças mais graves. Várias coisas são relevantes, né? Primeiro, os cuidados primários, a possibilidade de se fazer diagnóstico precoce, termos orientações. Segundo, a distribuição da informação para as pessoas e também aquelas ações no sentido de garantirem o tratamento contínuo. Agora nós esperamos o quê? Que a Câmara dos Deputados faça a sua parte, aprove e seja encaminhado o mais rápido possível. Esse ano eu completei 40 anos e resolvi comemorar, mostrando que não há limitação por ser diabético. Então eu resolvi fazer a volta do lago, correr 100 quilômetros sozinho. E o melhor foi ver que eu passei 11 horas correndo e minha taxa de glicose se manteve estável o tempo todo. Eu tenho plena certeza de que o Rafael vai crescer uma criança saudável, linda, vai viajar, vai sair com os amigos. O que a SBD propõe é que se procure realmente agir através da educação no sentido de prevenir. Essa educação passa para a população, os atos saudáveis, oferecer as ferramentas para que essas pessoas de fato possam ter um estilo de vida saudável, assim prevenir a doença, mas que elas também tenham o cuidado com si próprias. Foi algo ruim que aconteceu, mas que nos trouxe muita coisa boa. Essa visão da saúde, uma união maior da família. É difícil, mas a gente pode ser feliz, desde que a gente consiga aceitar essa nova realidade. A lei que criou a figura do MEI, o microempreendedor individual, completou 10 anos. No país, existem 8 milhões de autônomos que bancam o próprio negócio. Pessoas que foram beneficiadas com a criação da nova legislação há uma década, saindo da informalidade e conquistando direitos trabalhistas. Saiba mais nesta reportagem especial da TV Câmara. Eu já estava atuando, mas queria abrir meu negócio e ficava um pouco inseguro, né, devido a carga tributária ser muito alta e tal. Aí me falaram dessa parte de microempreendedor como uma vertente para você entrar no mundo empresarial, né? E aí procurei realmente conhecer toda essa questão. Aí
vi que é uma possibilidade muito grande de conseguir meu próprio negócio, foi onde eu aderi. O Adenilton decidiu sair da informalidade para se juntar aos mais de 8 milhões de autônomos que hoje são donos do próprio negócio no Brasil. Na condição de microempreendedor individual, ou MEI, o Adenilton tem hoje assegurados diversos benefícios, aos quais ele simplesmente não teria direito se tivesse continuado a trabalhar na informalidade. O MEI integra o sistema chamado Simples, onde você tem o MEI, as microempresas, que é a ME, e as empresas de pequeno porte, que são a EPP. Essas empresas têm um tratamento diferenciado no que se refere à tributação. O MEI é a mais vantajosa porque a finalidade era de legalizar empreendedores que estavam à margem da contribuição previdenciária. Então eram pessoas que tinham uma atividade, que necessitavam de atendimento por parte do sistema denominado de Previdência Social e que não contribuíam. Então eles passaram a contribuir com uma parte para fazer jus ao benefício. O principal benefício a que o microempreendedor individual tem direito é a aposentadoria pela Previdência Social. Quem é MEI também se qualifica para receber auxílio-doença, salário maternidade e pensão para a família em caso de morte. Outras vantagens de ser MEI incluem poder ter um CNPJ, emitir nota fiscal, vender e prestar serviços para o governo, pagar menos impostos, alugar maquininhas de cartão, empregar um funcionário e ter acesso a linhas de crédito bancário e à consultoria do Sebrae, que em muitas situações, como no caso do designer Gustavo Torres, com quem a nossa reportagem conversou, representa uma ajuda valiosa na hora de estruturar o próprio negócio. Eu era microempresário. Eu tinha uma microempresa de maior porte, então quando a minha sociedade acabou, eu fiquei sozinho e dissolveu a sociedade e eu comecei a fazer trabalhos menores. Então eu fui ao Sebrae e eles quiseram me incluir no MEI. Então assim, para mim ser MEI é algo que me interessa dentro do meu porte. Microempreendedores individuais têm faturamento limitado a R$ 81 mil por ano. Se ultrapassarem esse teto, são enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte e passam a pagar uma alíquota maior de imposto. Atualmente, mais de 400 atividades profissionais podem se enquadrar no MEI, desde o abatedor de aves até o vinagreiro. Mas o setor que lidera o número de inscrições de MEIs é justamente o do Adenilton, que a gente viu no começo da reportagem. O MEI é mais no setor da vaidade querida das mulheres, de cabeleireiras, de manicures, mas permeia toda a sociedade. O pedreiro é MEI, o carpinteiro é MEI, o trabalhador rural se tornou MEI. Em todas as profissões ele cabe, porque ele é um autônomo. É a modernidade. Tem gente que brinca que o Sebrae vai ser a agência, vai ser o Ministério do Trabalho do futuro. A lei da micro e pequena empresa é uma lei viva. Ela vai sendo aperfeiçoada todo ano. No começo, o setor A não pode, o setor B não pode, e tinha restrições da própria Receita Federal. Isso nós fomos ultrapassando e conseguimos hoje ter aí uma amplidão muito grande da inscrição de MEIs. Uma grande vantagem para quem é MEI é ter a possibilidade de firmar contratos com o governo, como destaca o deputado Vinícius Fará, ex-prefeito de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro, reconhecida por 2 vezes como cidade empreendedora pelo Sebrae. O MEI hoje passou a ser uma grande ferramenta para alavancar o desenvolvimento local. A gente tem experiências no país inteiro e eu fui uma delas como prefeito, onde através da ferramenta do MEI, a gente criou o círculo virtuoso dos negócios na cidade, principalmente tendo o poder público como o maior parceiro de compras via MEI. A minha cidade se tornou a cidade empreendedora do Brasil por 2 vezes seguida, justamente porque criou leis municipais que permitiram o MEI ser não só uma ferramenta local, mas um grande parceiro do ente público para aquecer a economia.
Foi o projeto de lei complementar 128 de 2008, de autoria do ex-deputado Antônio Carlos Mendes Tame, que instituiu a personalidade jurídica do MEI no direito brasileiro. Aprovado na Câmara por unanimidade, o PLP teve como um dos relatores o deputado Carlos Melles, hoje presidente do SEBRAE. É uma coisa muito persistente nosso de humanizar um processo de inclusão. Ele não precisava ser um processo que fosse assim lucrativo para o Brasil. Ele precisava ser de inclusão, de tirar as pessoas da informalidade. Nós conseguimos, com o trabalho bem feito do parlamento, a criar essa figura do microempreendedor individual. Hoje, com 10 anos, nós estamos chegando perto de 8,5 milhões de pessoas incluídas, que têm direito à saúde, que tem direito a seguro maternidade, que tem direito previdenciário, enfim. Eu falo muito que a Câmara dos Deputados fez um trabalho formidável para o brasileiro. Quando você tem uma questão tributária quase simbólica, formalização da atividade, a desburocratização dos procedimentos, eu tenho certeza que a gente teve a condição de estimular e apoiar muitos brasileiros que, através do MEI, deram o primeiro passo nesse empreendedorismo. É hora de mudar essa cultura, né? Não é mais o ser servidor público passar num concurso, que deve ser o grande sonho do brasileiro que está começando a sua vida, mas sim empreender, ter seu próprio negócio, ser dono do seu destino, gerar outras oportunidades, gerar mais empregos, arrecadar tributos, melhorar realmente a vida do Brasil, e o empreendedor é o caminho para isso. A formalização do microempreendedor individual traz benefícios para todos os envolvidos. Ganha a economia do país cada vez mais aquecida e ganham os MEIs, como Gustavo, que passou a ter direitos que ele nem imaginava que tinha. Quando eu fui diagnosticado com meu problema de coluna, eu fiquei 1 ano ainda me preparando e tinham me falado que o MEI tem direito, você pode entrar pelo INSS. Para ser bem sincero, eu não acreditei muito. E depois da cirurgia, um amigo meu me orientou a ir no INSS, eu nunca tinha ido inclusive, levei todos os laudos, levei tudo, enfim, fiz toda a parte que eles pedem e consegui. Então, assim, esse tempo que eu estou afastado, eu estou recebendo, é lógico, estou recebendo pelo INSS. Então, é uma forma de você, como cidadão, né, se sentir assegurado. No quadro Vitrine de hoje, você vai acompanhar a visita que estudantes de diversas unidades da APAI fizeram ao Parque Beto Carreiro World, em Santa Catarina. E quem nos leva nesse passeio é a TV Assembleia de Santa Catarina. Um dia inteiro de diversão se resume em uma palavra. Alegria. Foi o que garantiu o dia de recreação oferecido a alunos da APAI. A organização é da Unidade de Penha, no Litoral Norte, do Parque Beto Carreiro, e apoiado pela Comissão da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa. Esse ano, o parque, como ele fez, liberou livre, o evento é gratuito para os alunos, ganharam passaporte, ganharam alimentação, e os acompanhantes de alunos também ganharam passaporte. Eles só pagam alimentação hoje, mas ontem o parque já fez um depósito na nossa conta de R$30 mil. E esse dia foi especial para os que vieram pela primeira vez, mas também para os veteranos. Gostei de tudo aí, de tudo. Até andar naquele negócio que a gente vira assim daí. Não deu medo? Não, um pouquinho, mas depois já fiquei bem esperto de novo. São mais de 8.500 visitantes, pais, alunos, professores, de mais de 100 municípios de 3 estados do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eles vieram passar um dia no Parque Beto Carreiro, mas que vai se eternizar na memória de cada um. A questão do passeio, a questão de sair de casa, a socialização em si, né? Que é o que a gente trabalha muito na escola, a questão da socialização que eles quase não têm. Curiosidade, a vontade, tudo para eles é novo, né? Os personagens é demais, um realizador, assim. Eles ficam maravilhados,
de ver, né, as cores, as texturas, as formas, né, os desenhos, né, tudo é muito encantador. E lá se vão 26 anos de ações como essas, que possibilitam um dia inteiro com o parque aberto somente para eles. Nenhum turista ou visitante que não seja da APAI teve acesso ao parque, o que possibilita melhor circulação até para quem tem limitações de mobilidade. Tem bastante cadeirante aqui na minha filha, né? Tem criança que não pode vir, né? Assim, que os pais não podem trazer, né? Daí tem essa oportunidade, né? Para quem promove e para quem participa do evento, o sentimento é um consenso. É um dia de muita felicidade. Todo o time do Beto Carreiro, todo o corpo de funcionários e todos os prestadores de serviço aqui se movimentam, se mobilizam e fazem essa entrega aqui com muita felicidade. É um momento único de muita felicidade, de confraternização, dos alunos poderem estar viajando com alguns profissionais que estão cuidando deles e de poderem estar vindo aqui no Beto Carreiro confraternizar com outros alunos de outras APAIs de Santa Catarina e também Rio Grande do Sul e Paraná. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!